Matusalém, o homem que viveu 969 anos, e o segredo de sua longevidade. Imagine viver por quase 1000 anos, presenciar a ascensão e queda de civilizações, ver a humanidade se transformar diante dos seus olhos e carregar consigo histórias que remontam à criação do mundo. Parece impossível. No entanto, segundo a Bíblia, existiu um homem que atingiu essa incrível marca. Seu nome era Matusalém, o homem mais longevo de toda a história registrada, vivendo impressionantes 969 anos. Mas como isso foi possível? O que a Bíblia nos revela sobre sua vida? E por que sua morte está ligada a um dos eventos mais marcantes da humanidade? Hoje, vamos mergulhar na história de Matusalém e entender o papel fundamental que ele teve no plano divino, o mundo no tempo de Matusalém. Para compreendermos a história de Matusalém, precisamos voltar ao início de tudo, ao Gênesis, onde Deus criou os céus, a terra e a humanidade. Diferente da realidade que conhecemos hoje, naquele tempo os homens viviam por séculos. Segundo alguns estudiosos, o ambiente da Terra era diferente, com uma atmosfera mais rica e um clima que favorecia a longevidade. Além disso, as pessoas tinham um contato mais direto com Deus. O conhecimento e as histórias eram passados oralmente, e os primeiros seres humanos ainda carregavam memórias frescas do Éden, o paraíso perdido onde Adão e Eva caminharam com o Criador. Matusalém nasceu nesse mundo primitivo e repleto de mistérios. Ele era descendente direto de Adão, sendo filho de Enoque, um homem tão íntimo de Deus que, segundo a Bíblia, não experimentou a morte, mas foi levado diretamente aos céus. Desde pequeno, Matusalém foi cercado por relatos sobre o passado glorioso da humanidade e os avisos sobre o que estava por vir. O nome que profetizou o dilúvio. Na cultura hebraica, os nomes carregam significados profundos, e o de Matusalém não era uma exceção. O nome dele pode ser interpretado como quando ele morrer, virá, uma referência profética ao evento que marcaria o fim de uma era, o dilúvio. De fato, quando analisamos a cronologia bíblica, percebemos que o ano da morte de Matusalém coincide exatamente com o ano em que Noé entrou na arca e o grande dilúvio cobriu a terra. Isso indica que a sua longevidade pode ter sido uma expressão direta da paciência divina. Enquanto ele estava vivo, Deus adiava o juízo sobre a humanidade, dando tempo para que as pessoas se arrependessem. Uma vida entre dois mundos. Durante sua longa existência, Matusalém presenciou um mundo em transformação. De um lado, sua família, descendentes de Sete, mantinha a fé no Deus verdadeiro. Do outro, os descendentes de Caim construíam cidades, desenvolviam tecnologia, mas se afastavam cada vez mais do Criador. A corrupção crescia sobre a terra. A Bíblia nos conta que os homens começaram a se entregar ao pecado de forma irreversível. Em Gênesis 6:5 está escrito: O Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Matusalém testemunhou o avanço dessa decadência moral e espiritual. Ele viu a humanidade rejeitar os caminhos de Deus e mergulhar na violência, na idolatria e na corrupção. Mesmo assim, ele manteve a tradição de sua família e passou esses ensinamentos para as próximas gerações, incluindo seu neto Noé, que viria a ser a chave para a continuação da humanidade após o dilúvio. O impacto de Enoque na vida de Matusalém. Se existe um nome que marcou profundamente a vida de Matusalém, esse nome é Enoque, seu pai. Diferente de qualquer outro homem de sua época, Enoque tinha um relacionamento tão íntimo com Deus que não passou pela morte. A Bíblia nos conta em Gênesis 5:24. E Enoque andou com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si.
Esse evento foi algo extraordinário e sem precedentes. Matusalém tinha 300 anos quando testemunhou o desaparecimento de seu pai. Imagine o impacto disso. Ver seu próprio pai ser levado aos céus sem experimentar a morte foi uma prova inegável da existência e do poder de Deus. Matusalém cresceu ouvindo seu pai falar sobre a importância da fidelidade ao Criador. Enoque não apenas ensinou sobre Deus, ele viveu em total obediência, a ponto de ser retirado do mundo por causa de sua santidade. Esses ensinamentos moldaram profundamente o caráter de Matusalém, influenciando sua conduta ao longo de quase 1 milênio. Mas enquanto Matusalém seguia os passos do pai na fé, o mundo ao seu redor se deteriorava rapidamente. A humanidade caminhava para um destino sombrio e o tempo estava se esgotando. O mundo antes do dilúvio. Durante os séculos em que Matusalém viveu, a civilização se expandiu. Os descendentes de Caim estavam construindo cidades, desenvolvendo ferramentas de metal e até criando música. No entanto, junto com esse progresso material, veio uma decadência espiritual profunda. Em Gênesis 6:11, encontramos um retrato da sociedade da época. A terra estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. As pessoas estavam cada vez mais distantes do Criador. A mistura entre os descendentes de Sete e os de Caim resultou em um povo corrompido, que não mais se importava com os valores divinos. A imoralidade, a idolatria e a maldade haviam tomado conta do coração da humanidade. Matusalém, que havia aprendido desde pequeno sobre Deus e seu propósito para o mundo, viu tudo isso com tristeza. Ele sabia que o juízo divino era inevitável, e ele também sabia que seu neto Noé tinha um papel especial a cumprir nessa história. O nascimento de Noé e a missão divina. Matusalém foi pai de Lameque, que por sua vez foi pai de Noé. Desde o nascimento, Noé foi marcado por uma profecia. Seu pai, Lameque, declarou em Gênesis 5:29, "Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou." Ou seja, desde cedo, Noé já carregava um destino especial. Ele seria o responsável por recomeçar a humanidade após o dilúvio. Enquanto Matusalém envelhecia, ele viu Noé crescer e se tornar um homem justo. Diferente das pessoas ao seu redor, Noé manteve a fé e a obediência a Deus. Por isso, ele foi escolhido para uma missão grandiosa: construir a arca que salvaria sua família e os animais do dilúvio. Podemos imaginar Matusalém observando essa construção ao longo dos anos. Ele sabia que aquele grande barco era um sinal do que estava por vir. E quando sua morte finalmente chegou, a profecia se cumpriu. No mesmo ano em que Matusalém faleceu, as comportas do céu se abriram e as águas cobriram toda a terra. Seu nome havia profetizado o juízo divino desde o início, a construção da arca e o fim de uma era. A corrupção na terra havia atingido níveis insustentáveis. Deus, ao ver que a humanidade se afastara completamente dos seus caminhos, tomou uma decisão drástica: destruir tudo com um grande dilúvio e recomeçar através de Noé e sua família. Em Gênesis 6:13, Deus declarou a Noé: "O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os destruirei juntamente com a terra." Noé recebeu então a missão de construir a arca, uma embarcação gigantesca que abrigaria sua família e os animais que seriam preservados. Imagine o impacto disso para Matusalém. Ele viveu o suficiente para ver o início dessa construção e compreender que o fim estava próximo. A arca era um sinal visível de advertência, um testemunho de que Deus não tardaria em agir. Mas a humanidade, mergulhada em seu próprio orgulho e maldade, zombava de Noé. Durante anos, ele construiu aquele imenso barco em terra seca,
enquanto as pessoas riam e ignoravam seus avisos. Matusalém, com quase 1000 anos de experiência, provavelmente aconselhou Noé e sua família, reforçando a importância de permanecerem fiéis a Deus. Ele já havia visto gerações e gerações se afastarem do Criador, e agora via o tempo de misericórdia chegar ao fim, a paciência de Deus e os últimos dias de Matusalém. É impressionante pensar que Deus poderia ter enviado o dilúvio muito antes, mas ele esperou. Durante séculos, a humanidade teve tempo para se arrepender, mas escolheu continuar em seu caminho de pecado. A longevidade de Matusalém reflete essa paciência divina. Ele viveu mais do que qualquer outro ser humano registrado na Bíblia, e sua morte marcou o momento exato em que Deus decidiu agir. A tradição judaica sugere que Matusalém faleceu 7 dias antes do dilúvio e que esse período teria sido um tempo de luto antes do juízo cair sobre a terra. Isso faz sentido, pois Deus sempre dá sinais e oportunidades antes de executar sua justiça. E então o dia chegou. Em Gênesis 7:1, Deus disse a Noé: "Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração." As portas da arca foram fechadas, a chuva começou a cair e as fontes do grande abismo se romperam. A terra foi coberta pelas águas, e tudo o que existia fora da arca pereceu. Matusalém não estava mais ali para ver esse momento. Sua morte marcou o fim de uma era e o início de uma nova fase para a humanidade. Seu nome havia sido um prenúncio desse evento desde o começo. A vida de Matusalém nos deixa um legado profundo. Com sua morte, o dilúvio veio, marcando o fim de uma era e o início de um novo capítulo na história da humanidade. Mas sua influência não desapareceu. Ele foi um elo entre o mundo original, criado por Deus, e a renovação que ocorreu após o grande juízo. Sua longevidade não foi apenas um feito impressionante, mas também um sinal da paciência divina, um testemunho de que Deus estava dando tempo para que a humanidade se arrependesse antes do inevitável julgamento. Jesus comparou os dias de Noé ao tempo que antecederá sua segunda vinda, ressaltando que as pessoas continuariam vivendo suas vidas normalmente, ignorando os sinais até que fosse tarde demais. Isso nos lembra que a história de Matusalém e o dilúvio não são apenas eventos do passado, mas também uma advertência para o futuro. Deus sempre oferece tempo e oportunidades para o arrependimento, mas esse tempo não é ilimitado. Assim como houve um momento em que as portas da arca se fecharam, haverá um momento em que o tempo da graça chegará ao fim. Outra grande lição que tiramos da vida de Matusalém é a importância da transmissão da fé. Ele foi um dos responsáveis por preservar e passar adiante o conhecimento de Deus. Sua influência chegou a Noé, que encontrou graça aos olhos do Senhor, e foi escolhido para dar continuidade à humanidade. Isso mostra que a responsabilidade de ensinar as futuras gerações é essencial. Nossa fé não deve morrer conosco, mas precisa ser cultivada e compartilhada, garantindo que aqueles que virão depois de nós tenham um alicerce sólido para enfrentar os desafios do mundo. O legado de Matusalém nos ensina que a paciência de Deus tem um propósito, mas não é eterna. Seu nome, que carrega um significado profético, se cumpriu no ano exato de sua morte, demonstrando que as profecias divinas acontecem no tempo determinado. Também aprendemos que viver muitos anos não é o suficiente se essa vida não estiver alinhada com os propósitos de Deus. Ele foi um testemunho vivo do que significa perseverar na fé em meio à corrupção e ao afastamento espiritual da humanidade. Se há algo que devemos levar dessa história, é a certeza de que o tempo para buscar a Deus não é infinito. Assim como Matusalém foi um sinal para sua geração, hoje temos evidências claras de que Deus continua chamando a humanidade ao arrependimento. A grande questão é: ouviremos esse chamado antes que seja tarde demais?
que possamos aprender com essa história e escolher caminhar com Deus enquanto ainda há tempo.